Olá, gente, tudo bem? A aula desta semana vai ser sobre quais os critérios utilizados pela morfologia para enumerar as classes de palavras. Primeiramente, vamos relembrar o que é morfologia. Se vocês pegarem qualquer gramática, um dos primeiros capítulos será a parte de morfologia. Primeiro, gramática. Gramática é um conjunto de regras que rege, ou seja, que organiza uma língua. Todas as línguas do mundo, elas têm sua própria gramática. E línguas que são consideradas irmãs, elas têm gramáticas bastante parecidas. Como é o caso do português, espanhol, francês, italiano. São o quê? São línguas irmãs porque elas têm uma mesma mãe, que é o latim, antiga língua do poderoso Império Romano lá da Antiguidade. Então, a parte da morfologia mostra o que? É o estudo da forma das palavras, ou seja, como elas se apresentam. Se elas possuem certas características ali à vista, como por exemplo gênero, masculino ou feminino, número, singular ou plural, alguma característica de tempo, passado, presente ou futuro, ou se elas têm certas funções específicas, como dar nome às coisas do mundo, como dar qualidade para essas mesmas coisas anteriormente ditas, ou ou elas ligam duas palavras entre si, ou elas ligam duas frases entre si. Então, nós hoje temos 10 classes de palavras, porque cada uma delas dá conta de um cantinho da língua, né? De uma parte da língua para nós nos comunicarmos, né? Então, os exercícios que nós vamos fazer vão ser sobre a identificação das classes de palavras, né? Quais são as características que elas possuem em comum e quais são as palavrinhas, por exemplo, nesse quadrinho aí da tela, quais são as palavrinhas que são intrusas. Vamos então analisar esse quadrinho ali. Deixa eu pegar o mouse aqui. Então, ó, na coluna A, nós vamos ter que analisar nas 5 colunas qual a única palavra que destoa, ou seja, que não combina com todas as outras que ali estão. Primeiramente, teremos de ler todas as palavras de cada coluna para ver qual é a característica que está se repetindo em quase todas. Vem aqui, ó, casa, sapato, macaco, André, pêssego, brinco, cantaram, enfermeiro. Temos então ali o que? Uma série de palavras cuja função na língua é o que? Casa, sapato, macaco, André, pêssego, brinco, cantaram, enfermeiro. Quase todas essas palavras fazem o que? Elas dão nome a algo que existe no mundo. Mas uma delas aí não é isso, né? Porque todas essas palavras que servem para dar nome às coisas do mundo, todas elas vão ter as mesmas características em comum, que são quais? Gênero, número e também possibilidade de grau. Temos ali então a casa, sapato, macaco, André. Elas têm o que? Gênero. Todas elas têm a casa, o sapato, o macaco, o André. Continuando ali, o pêssego, o brinco, cantaram não tem gênero. E o enfermeiro. Todas elas também têm número, né? Plural ou singular. Então, a única palavra ali que não compartilha de todas as características é cantaram. Porque cantaram mostra uma ação em um certo tempo. Isso aí é uma outra classe de palavras, isso aí é um outro grupo de palavras. Então, todas as outras palavras aí, como enfermeiro, brinco, pêssego, macaco, casa, sapato, André, elas são substantivos. E a única que foge desse grupo, eu acabei de destacar ali, ó, é cantaram. Então, é essa palavra que nós temos que destacar aí como a única que não faz parte desse time da coluna A. Porque aí no A nós só temos substantivos. Na B, computador, bonito, feio, elegante, alto, baixo, gordo, magro. Quase todas as palavras aí servem para quê? Para dar qualidade, menos uma. Temos aí, ó, bonito, feio, elegante, são qualidades, mas computador não é qualidade. Computador é algo que existe no mundo. Portanto, computador é a única palavra que está fora dessa coluna, que deve estar fora dessa coluna. Porque todas as outras palavras aí, como bonito, feio, elegante,
alto, baixo, gordo, magro, são adjetivos, que são palavras que se escoram, ou seja, que se apoiam em um substantivo, dando-lhes certas características. Então aqui, na coluna B, essa é a palavra que é a intrusa. Agora na coluna C, ó, estava, cantou, amei, quebramos, queria, verde, comerão, comeram. Temos palavras o quê? Aquele tipo básico de palavras que pode ser conjugado. O que é conjugar? É quando tu coloca essas palavras específicas em todas as pessoas do discurso, ou seja, em todas as pessoas possíveis de falarem alguma coisa. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. As 6 pessoas do discurso. Então, cada uma dessas palavras está aqui, ó, estava, cantou, amei, quebramos, elas têm essa possibilidade de preencherem isso aí de que eu falei. Ó, eu estava, tu estavas, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Eu amo, tu amas, ele ama. Ou eu amei, tu amaste, ele amou. Eu quebrei, tu quebraste, ele quebrou. Nós quebramos, outro ali. Eu queria, tu querias, ele queria. Nós queríamos, vós querias, eles queriam. Verde. E verde não dá. Então verde é a palavra intrusa desse grupo aqui, ó. Ó, comerão. Eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis, eles comerão. Eu comi, tu comeste, ele comeu. Nós comemos, vós comestes, eles comeram. Então a única palavra ali que é intrusa é verde, porque todas as outras aqui elas são uma classe de palavras chamada verbo. Verbo indica ação estabelecida em um certo tempo, passado, presente ou futuro. Tranquilo? Vamos agora à coluna D de dado. Eu, tu, nós, eles, seu, nosso, você, 30. Temos aqui aquele tipo de palavra que serve para substituir ou para acompanhar um substantivo, são os pronomes, menos uma. Pronome, então, é uma palavra que tem relação com o substantivo. Muitas vezes os pronomes podem substituir substantivos ou também nomes, né, que são os substantivos próprios. Ó. Eu, tu, nós, eles, tudo isso aqui são pronomes. Seu também é pronome. Nosso, você, 30. Pronome, então, é aquela palavra que serve também para indicar a pessoa do discurso. Se é a primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, ou terceira pessoa, ele ou ela. Só tem uma palavra aqui que foge disso aí, que é 30. Então, 30 é a palavra que não faz parte do grupo da coluna D, que são os pronomes. Agora vamos à última coluna ali. 18, minha, terceiro, triplo, 300, décimo, 1013. Quase todas as palavras aqui elas dão ideia o quê? De número. Seja número cardinal, que é aquele de quantidade, seja número ordinal, que é aquele número de ordem, seja número multiplicativo, que é aquele que indica a multiplicação, como dobro, triplo, ou seja número fracionário, que é aquele que indica a divisão, como metade, um décimo. Só tem uma palavra ali que foge dessa categorização da coluna E, que são numerais, que é minha. Minha faz parte da coluna B, que é pronome. Minha é pronome. Copie no caderno a palavra que parece ser intrusa em cada grupo. Eu já falei isso ali, falando de cada coluna. Desconsiderando essa palavra que está deslocada, escreva a finalidade das palavras de cada grupo, conforme o exemplo a seguir. A finalidade é o quê? Qual é o sentido que elas trazem dentro da língua? A coluna A são palavras que dão nome aos seres. Coluna B, alto, baixo, gordo, magro, são palavras que indicam qualidades. A coluna C, queria, comerão, comeram, são palavras que indicam ações baseadas em um determinado tempo. A coluna D, seu, nosso, você, são palavras que indicam as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala. E a coluna E, 300, décimo, 1013, são palavras que dão ideia de número. Então, cada coluna vai ter uma finalidade dentro do léxico, ou seja, do vocabulário de uma língua. Agora, pegue as palavras intrusas e indique a qual colunas elas devem ser encaixadas. Que nem assim, ó, cantaram aqui, que é a intrusa da coluna A. Deve estar na coluna C.
Né? Agora, quem é a intrusa da coluna B? Vamos rever. Palavra computador. Computador tinha que estar na coluna A, que são os substantivos. Agora, quem é a intrusa da coluna C? Verde. Verde tinha que estar na coluna B, que são dos adjetivos. 30 na coluna D, que é a intrusa, tinha que estar na coluna E, que são os numerais. E a palavra minha na coluna E tinha que estar na coluna D, que são o grupo dos pronomes. Né? Nos dois exemplos, nos dois exercícios anteriores, você teve contato com palavras que pertenciam a 5 classes de palavras diferentes. Qual dos nomes que acabamos de apresentar você daria a cada uma delas? Então, esse exercício também vocês devem procurar no dicionário, porque cada dicionário tem, logo depois da palavra, vai ter a classe gramatical a que ela pertence. Se é um substantivo, se é um verbo, se é um pronome, se é um adjetivo. Coloque palavras que julgar adequadas nas lacunas, nos espaços em branco. O, eu ponho o aqui, camaleão consegue mudar de cor com muita facilidade. Ou com muita habilidade, ou com muita precisão. O ciclista, eu posso colocar aqui, caiu da bicicleta e se machucou bastante. As bailarinas, aí eu posso colocar uma qualidade qualquer, mostrar de onde que elas são, por exemplo. As bailarinas brasileiras foram destaque nas Olimpíadas e representaram bem nosso país. Das palavras usadas no exercício 4, faça colunas colocando aquelas que indicam ação, caiu, machucou, e qualidade, brasileiras. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula e façam os exercícios.